Olá, hoje nós vamos estudar grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá? Esse aqui é o capítulo 2 lá do livro didático em medidas. Então, grandezas vetoriais, a gente precisa ter uma reta dessa aqui com módulo, direção e o sentido. Vamos nessa. Grandezas vetoriais. Para caracterizar uma grandeza vetorial, é preciso ter direção, sentido e módulo. Então, as grandezas vetoriais são representadas por vetores, e um vetor é um ente matemático caracterizado por possuir sentido, um sentido, uma direção e um módulo, que é uma intensidade. Então, quando a gente fala bem assim, precisa de módulo, direção e sentido, a gente olha para uma rodovia, né? Rodovia temos a direção, que é oeste, leste, e temos também a direção norte, sul. Quando a gente fala assim, sentido, é para onde você quer ir, né? Estamos na direção norte, estamos na direção norte-sul e quero ir para o sul. Então, direção norte-sul, sentido sul. Direção norte-sul, sentido norte. Eu estou indo para o norte, a setinha está apontando para o norte. Então, o módulo aqui é intensidade, ou seja, que maneira que você quer chegar. É em quilômetro por hora, é chegar com uma força, chegar com a velocidade, né, com a aceleração ou aceleração. Então, a direção pode ser horizontal, vertical, diagonal. E o sentido é para onde você está querendo ir, né? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para cima, para baixo. Sempre tem um para. Então, grandezas vetoriais elas são representadas por caracterizar modo, direção e sentido. Para as grandezas com velocidade de deslocamento, apenas o valor não é suficiente para provocar uma perfeita compreensão daquilo que se deseja transmitir, né? Neste caso, além do valor, é indispensável uma orientação. Então, para as grandezas vetoriais, precisa ter uma orientação, né? Dessa forma, dizer que a velocidade de um móvel é de 40 km por hora não está completo, né? Precisa saber que você está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né? Precisa ter um complemento. Então, essas são grandezas vetoriais. As grandezas físicas com deslocamento e a velocidade, que além do seu valor necessitam de uma orientação para que se tenha uma completa compreensão e de significado, são chamadas de grandezas vetoriais. Exemplo de grandezas vetoriais temos aqui, velocidade. Então, exemplo de grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, deslocamento, força, quantidade de movimento, impulso, campo elétrico, né? Campo magnético e o impulso. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, quando pode ser representado por um número. Um sentido, ele não pode ser medido, nem a temperatura, mas a temperatura de uma pessoa, sim, ela pode ser medida. Quando a medida pode ser determinada apenas pelos dados numéricos e uma unidade de medida, sem que seja necessário saber a orientação, trata-se de uma grandeza escalar. Então, só uma unidade de medida pura é uma grandeza escalar. Então, se uma pessoa informar que possui 70 kg, ou só uma unidade pura, já é suficiente para entender que é a massa da pessoa. Okay? Então, grandezas escalares. Então, as grandezas escalares são massa, tempo, a temperatura, a área, o volume, a energia e a carga elétrica. Cria a área aqui, 5 metros quadrados. Pronto, não precisa falar mais nada, já está completa a informação. Então, essas chamadas grandezas escalares. A soma vetorial, né? As formas da soma vetorial é essa aqui. Ó. Soma vetorial de A mais B é mesma direção e mesmo sentido. Tá? Ó. Os dois estão puxando para o mesmo lado. A soma vetorial de A menos B, mesma direção e sentido oposto. Então, um está puxando para cá, ou está puxando para lá. Os dois estão em sentidos opostos, então estão se atrapalhando. Tem um aqui que está atrapalhando o outro. A soma vetorial aqui de A ao quadrado, né? Soma vetorial ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, sistema perpendicular, né? O teorema de Pitágoras, em que o cosseno é igual a zero. Então, aqui temos uma força puxando para cima, outra puxando para o lado, sistema perpendicular. Então, a gente usa esse teorema de Pitágoras para a gente achar a intensidade da força aqui, ó, a soma vetorial. Então, aqui, quando os dois estão acima de 90 graus, né, e abaixo de 90 graus. Então, a gente usa a lei dos cossenos para a gente achar a soma vetorial ou a intensidade da força aqui. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes o A,
vezes o B vezes o cosseno do ângulo aqui. Ó. Pode ser de 120 ou pode ser de 60. Ele vai entregar para você esse valor aqui. Então, exemplo aqui para vocês. Calcule a soma vetorial de A e B. Né? Então, A vale 12 e B vale 34. Aqui temos a mesma direção e sentido oposto, que é a mesma direção que essa reta aqui. Essa aqui é uma reta de direção. O sentido é a setinha para onde está apontando, o sentido oposto. Um está para lá, outro está para cá. Então, é sentido oposto isso aqui. Se os dois estivessem para o mesmo lado, assim, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui ele está no sentido oposto, um oposto do outro, sentido oposto. Então, a fórmula é essa aqui, ó. A mais e menos B. Né? B aqui, então, está nesse sistema negativo. Então, aqui o B, como é negativo, aqui está positivo, mas como a fórmula aqui é negativo, então traz para cá negativo. Então, a soma aqui deu menos 22. Como não pode ser negativo, então a gente faz o que? A gente coloca ele entre módulos aqui, ó, e passa ele para o positivo. Então, fica sempre positivo. Tá? Trabalha ele com sempre positivo. Outro exemplo aqui, ó, mesma direção. A direção, então, aqui é a reta, né? Ó, mesma direção. Vamos colocar esse rapazinho aqui, ó, mesma direção, mas o mesmo sentido. Então, os dois estão puxando para o mesmo lado. Os dois estão se ajudando, né? Não tem nenhum atrapalhando o outro. Estão se ajudando. Então, aqui, mesma direção e mesmo sentido, né? E o outro aqui do lado, esse aqui, então, aqui, ó, tinha um atrapalhando, né? Ó, esse aqui mesmo estava atrapalhando esse daqui, ó. Como estava atrapalhando, então é negativo aqui. Ó. Quem está atrapalhando é negativo. Então, aqui, mesma direção, mesmo sentido. Então, a fórmula é essa daqui. A mais B. Então, quanto que vale o A? Quanto que vale o B? Então, fazendo o mesmo exemplo de lá, né? Então, A vale 12 e o B vale 34. A soma de A mais B, então, deu 46. Então, para a mesma direção e mesmo sentido, viu como é que o valor é maior? Porque os dois estão se ajudando. Não tem nenhum atrapalhando. Então, o sistema vetorial aqui é de soma, está somando. Como tem um atrapalhando, se estiver atrapalhando, então é negativo. Aí o valor é menor. Calcule a soma, ou seja, o vetor soma, onde os sentidos são perpendiculares. A trajetória é de 4n aqui, né, que é Newton para A e 3 Newton para B. Calcule a soma vetorial. A gente vai usar o teorema de Pitágoras para esse cálculo. Temos o A e temos o B, né? Então, a forma aqui é S ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então, substituindo esses valores aqui em A e B, né? Tanto faz o A como o B, não precisa você colocar qualquer valor aqui como está somando, não importa a ordem, vai dar o mesmo valor. Então, 16 é 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16, 25. A raiz quadrada de 25, 5. Então, a soma vetorial aqui, ó, essa parte azul, deu 5. É a soma vetorial dele. Então, lembre-se aqui, ó, perpendicular, tá? Perpendicular, então, use essa fórmula aqui. Ó. Se tiver lá no exemplo, no exercício de vocês, tiver escrito a palavra perpendicular, lembre-se dessa fórmula, lembre de colocar os valores corretamente. Calcule a soma vetorial utilizando a lei dos cosseno. Aqui já fala da lei dos cosseno. Como o ângulo é 120 graus, então aqui ele já te deu que o cosseno vale menos 0,5. Então aqui, ó, o ângulo aqui é de 120 graus. A fórmula, então, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o cosseno do ângulo de 120, que vale 0,5. Então, tudo isso aqui vale 0,5. Então, aqui, substituindo aqui A e B, né, 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado, mais 2 vezes 13 vezes o 13 de novo, que é o 13 aqui é A e B, tá? E vezes o cosseno aqui no final. Então, aqui deu 169 mais 169. Então, aqui como deu positivo e negativo, então vai dar 0, né, aqui no final. Então, deu 169. Raiz quadrada de 169, 13. Então, deu 13 unidadezinhas, tá? 13 unidadezinhas. Então, vamos fazer um exemplo aqui com um ângulo de 60 graus. Considere duas forças, né? Que a F1 vale 8 Newton e a força 2 ele vale 7 Newton. Para fazendo um ângulo aqui de 60 graus, né? Ele formou o ângulo de 60 graus.
Então, ele está pedindo o quê? Que calcule o vetor aproximado, né? O vetor soma aqui, então, aproximado, a soma desses dois aqui. A gente vai usar a mesma fórmula, tá? Que é a lei dos cossenos, para um ângulo de 60 graus, que vale 0,5. Então, substituindo os valores aqui, 8 ao quadrado e 7 ao quadrado, mais 2 vezes o 8 vezes o 7, vezes 0,5. Então, a gente faz aqui o quadrado e o quadrado, e a multiplicação desse grupo aqui, ó. Aí deu 56. A soma aqui deu 169, raiz quadrada de 169, sabemos que é 13. Então, deu 13 N aqui de força, tá? Nessa aqui de ângulo de 60 graus. Agora temos também a soma vetorial pela junção, né? Aqui é um exemplo, fiz um exemplo aqui para a junção, ou seja, aqui temos o A, temos o B, temos o C, temos o D. Então, aonde que termina um, começa o outro. Aqui, onde que terminou o A, começou o B. Então, aqui temos o A, agora temos o B, né? Não pode colocar a ponta lá, não. Então, é sempre o final da setinha lá com o início do outro. Aqui, então, temos o início do outro e finalizando aqui, ó. Então, aqui é a soma vetorial. Ah, e se fosse negativo D? Então, ele tinha que inverter isso aqui, ó. Aí ia ficar, ele ia começar daqui para cá. Ele seria invertido, seria ficar ao contrário, para o outro lado. Então, aqui aconteceu a soma dos vetores A mais B mais C mais D. Beleza? Obrigado a todos e bons estudos. Até a próxima. Tchau.